Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de assistência de enfermagem, assistência de enfermagem em pacientes cardiológicos e neurológicos. Quem está falando com vocês é a professora Tereza, né? Nesse momento, vamos dar continuidade, onde o tema da nossa aula hoje vai ser sobre as principais doenças associadas ao processo, né, de doenças cardiológicas. Irei estar aqui compartilhando um material com vocês, para que vocês possam estar visualizando a nossa temática da nossa aula de hoje, né? Estamos na disciplina de assistência de enfermagem em cardiologia e neurologia. Tema da nossa aula hoje, doenças associadas a problemas cardíacos. Vamos ver um pouquinho sobre as doenças associadas a problemas cardíacos, como introdução às doenças cardíacas, fatores de risco, doenças comuns, diagnóstico e tratamento, prevenção e mudança no estilo de vida. E aí, é, as doenças cardíacas, elas são um conjunto de condições que vai afetar o coração. Elas podem variar desde problemas simples, como, a exemplo, arritmias, até condições mais complexas, que podem levar a um infarto. Compreender esses problemas é essencial para quê? Prevenir complicações graves e promover a saúde cardiovascular, né? Então, é de suma importância conseguir realizar diagnósticos esses que são evidenciados pela parte patológica que acomete o sistema cardiológico, desde um processo de uma patologia simples, como é o exemplo das arritmias, que é muito comum, até um procedimento mais complexo. E também enfatizar sobre o processo das complicações, a promoção à saúde cardiovascular. Seguindo, o que são as doenças cardíacas? As doenças cardíacas, elas vão ser doenças, né, do coração, que podem incluir cardiopatia, isquêmicas, arritmias, insuficiência cardíaca. As cardiopatias isquêmicas, elas envolvem a obstrução das artérias coronárias, o que pode resultar em um quê? Em um infarto, né? Uma doença que acomete popularmente, mundialmente, grande parte da população. E aí, a insuficiência cardíaca, ela é uma condição em que o coração não consegue mais bombear sangue suficiente para entender a demanda, né, para atender ali a demanda da necessidade do corpo humano. E aí, a saúde do coração, ela se torna uma saúde que tem que ser crucial. Precisamos compreender e visualizar nessa compreensão que é preciso cuidar da saúde do coração, ela é primordial, porque ela vai afetar o bem-estar geral de um indivíduo. E aí, gente, essas doenças cardíacas, elas são o quê? Uma das principais causas de morte em todo o mundo. E prevenir essas condições através de hábitos saudáveis, ela pode o quê? Melhorar significativamente a qualidade de vida e a longevidade de um paciente, né? Então, é importante compreender que a saúde do sistema cardiológico, né, ele vai comprometer o estado geral de um indivíduo, de um ser. E as principais doenças que acometem o sistema cardiológico, elas são as principais doenças de causa de morte em todo o mundo. E prevenir as condições, né? Elas podem ser o quê? Através de fatores que são modificáveis, no qual vai me gerar uma qualidade, uma melhora significativamente na qualidade de vida e longevidade de vida de um
Sim. Seguindo, nós temos os fatores de risco, né? Que é de suma importância a gente relembrar um pouquinho que os fatores de risco para as doenças cardíacas, eles são o quê? Variáveis, eles podem ser modificáveis ou não. Exemplo, fatores como a hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, são alguns dos mais comuns e podem ser controlados com hábitos saudáveis. E, gente, o reconhecimento desses fatores, ele é o primeiro passo para a prevenção. Então, eu compreender que existem os fatores modificáveis que está relacionado, por exemplo, a eu ver que eu estou sedentária, realizar uma atividade física, a eu compreender que eu estou acima do peso, eu preciso perder peso, meu índice de massa corporal está a nível acima do índice adequado para a minha idade, compreender também que, por exemplo, quem é tabagista, etilista, né, que é preciso moderar, preciso olhar para isso aí com atenção, reduzir, porque são condições que eu posso modificar a minha vida, e com certeza promover saúde para mim. Porém, já existem aqueles fatores que eles não são modificáveis, que são, por exemplo, eu tenho hipertensão arterial, eu sou uma paciente que tem diabetes também, eu sou uma paciente que meus triglicerídeos, meus colesterol estão o quê? Também altos. Além disso, eu já apresentei doenças cardiovasculares como arritmia, insuficiência cardíaca, então eles são considerados fatores que não são modificáveis. Os nossos fatores de risco, eles vão começar sendo classificados nos não modificáveis, que é aquilo que vem da minha carga genética, que muitas das vezes também ele pode ser hereditário e eu não consigo modificar, como também aqueles modificáveis que são hábitos de vida que eu tenho condição de mudar. E isso daí são fatores essenciais para o reconhecimento do ser humano no processo de prevenção às doenças cardiológicas, certo? Seguindo, nós também visualizamos, como eu compartilhei aqui com vocês, o processo da genética. A genética, ela é um fator de risco, né? Nós trazemos no nosso DNA os traços de doenças cardíacas, se existisse na minha família, por exemplo, ou se existe. E aí, certa gravidade das condições, elas podem ser o quê? Herdada, né? Tornando o acompanhamento mais necessário. E aí é importante o quê? Que pessoas que já têm histórico familiar de processos de problemas, né? De processos cardíacos, realizem regularmente exames de avaliações periódicas, certo? Nessas avaliações periódicas, a gente compreende o quê? O quanto é importante eu entender que minha genética ela é crucial no processo de fator de risco para que eu possa desenvolver problemas cardiológicos, certo? Por quê? Porque na minha genética tem traço. A exemplo meu, por exemplo, o meu avô materno, ele veio a óbito por insuficiência cardíaca. O meu irmão, que no caso lá na minha família seria três irmãos, mas hoje só são dois. O primeiro filho da minha mãe, ele veio a óbito com 6 meses de vida por insuficiência cardíaca. Ele tinha coração crescido. E aí, naquela época não existia tanta modernidade como a gente tem hoje, como o exame do pezinho, ultrassonografia morfológica. Então, quando meu irmão, né, veio a óbito, foi quando minha mãe descobriu que ele veio a óbito por coração crescido. E aí, depois de muito tempo, foi atrelado o quê? Que o meu avô ele tem condições patológicas cardíacas, fazia tratamento, e infelizmente depois veio a óbito. Toda a família, principalmente de primeiro grau, segundo grau, tem condição de herdar nesses traços a genética para problemas cardiológicos, certo? E aí, seguindo.
Nós temos esse fator que ele é modificável, considerado modificável, que é o estilo de vida. O estilo de vida, ele vai desempenhar o quê? Um papel fundamental na saúde do coração. Dietas ricas em gorduras saturadas, sedentarismo, consumo de álcool e tabaco, eles podem aumentar significativamente o quê? O risco de problemas cardíacos. E aí, gente, promover uma rotina saudável, com atividade física regular e uma alimentação balanceada, ela é de suma importância e é essencial para o quê? Prevenção de doenças cardíacas. O estilo de vida, ele é considerado um estilo modificável. Ele é um fator de risco modificável, porque eu sei o que eu posso fazer para amenizar ali situações, complexidade, e eu posso escolher se faço ou se, por exemplo, eu não vou realizar, certo? Além disso, a gente tem os fatores como idade e sexo, que a idade e o sexo são fatores que afetam o risco das doenças cardíacas. Em geral, por exemplo, o homem ele tem um risco maior de desenvolver doenças cardíacas em idades mais jovens, mas as mulheres elas também correm riscos significativos, especialmente após a menopausa, né? E a compreensão desses fatores eles são importantes para me ajudar no quadro de prevenção e no monitoramento da saúde cardiovascular. Então, compreender que a idade e o sexo, elas são fatores, sim, que afetam o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas e que fatores como prevenção, como monitoramento, como rastreio, eu tenho condição de prevenção e monitoramento do sistema cardiovascular. E aí nós chegamos na parte das doenças comuns, né? Lembro sempre que é muito importante fazer uma boa análise, um bom exame físico, uma boa anamnese, né? Para que eu possa ter uma boa coleta de informações a fim de quê? Ter um olhar clínico. É eu imaginar, não, esse paciente ele realmente, ele já tem fatores modificáveis, como por exemplo, ele está obeso, ele é sedentário, os exames laboratoriais dele, como triglicerídeos, colesterol, hemoglobina glicada, eles apresentam valores de alteração, o que mostra que existe um comprometimento da saúde metabólica daquele usuário. E aí, eu já sei que ele já tem probabilidade de desenvolvimento dessas doenças cardíacas. Além disso, esse paciente ele pode sim desenvolver doenças cardíacas. E aí as doenças mais comuns, elas são, né, mais presentes na sociedade brasileira, que é o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, né, que ele pode ser isquêmico e hemorrágico, a insuficiência cardíaca. Então, são as três doenças mais associadas a esses problemas cardiovasculares. E compreender cada uma dessas doenças e condições, ela é importante para a prevenção e tratamento, para que tenha um tratamento eficaz, para que tenha um tratamento de qualidade e que ali possa me apresentar uma boa estabilidade, certo? E seguindo, vamos falar um pouquinho aqui sobre o infarto do miocárdio, que ele ocorre, né, quando o fluxo de sangue, ele para, ele é interrompido, e os sintomas mais comuns são dor no peito, uma grande falta de ar relacionada a essa dor no peito, e também uma sudorese intensa, onde o paciente vai apresentar ali, né, uma condição de estar excretando ali o suor, né, com bastante facilidade, e aí é uma condição de uma doença
que ela é uma emergência médica, ou seja, ela requer uma atenção imediata para que esse paciente ele possa tratar, né, o que está acontecendo, a fim de diminuir causas neurológicas ou sequelas acometidas pelo infarto do miocárdio, né? E aí pode ser descoberto o infarto do miocárdio com exames, como a gente viu, como é com é, o eletro do coração, nós podemos fazer uma avaliação, se necessário, com o Holter. O médico ele pode solicitar uma ultrassonografia, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, enfim, os exames que a gente viu na aula passada, eles vão me indicar patologias que está acometendo naquele sistema, como exemplo, o nosso sistema circulatório. Lembrando que, além disso, existe como, por exemplo, as tromponinas, né? Que são exames laboratoriais que eu consigo identificar alterações na fisiologia das fibras musculares do coração. Então, ele é muito utilizado, principalmente nas unidades de pronto atendimento, a coleta das tromponinas, como também da gasometria arterial, para ver ali a funcionalidade. Esses pacientes estão conseguindo retirar o gás carbônico e absorvendo apenas O2. Seguindo, nós também temos o AVC, o acidente vascular cerebral, que ele pode ser hemorrágico e isquêmico, né? Ele está diretamente relacionado à saúde cardiovascular. Ele pode ocorrer devido a coágulos ou hemorragias no cérebro. E aí, gente, reconhecer os sinais de um AVC, ele é vital para uma intervenção rápida, né? Então, é aquela famosa escalinha de Cincinnati, onde a gente vê alteração na voz, falta de tônus musculares, né? O paciente ele não consegue ali fazer movimento, ele não consegue falar, ele sente uma região do corpo dormente. E aí, reconhecer os sinais flogísticos de um AVC, ele é vital para uma intervenção rápida. Essas intervenções rápidas estão relacionadas ao quê? Estão relacionadas a eu tentar minimizar as sequelas possíveis dessas patologias, até porque são patologias que muitas das vezes só se descobrem quando já aconteceu. E aí, o AVC hemorrágico, nós temos um vaso que totalmente dilatou e o acidente vascular, como nós chamamos o hemorrágico, nós chamamos o isquêmico. O isquêmico ele vai estar relacionado a apenas uma obstrução nesse vasinho, né? Então, o hemorrágico, esse vaso, ele vai se dilatar e o isquêmico, nós temos a obstrução. Seguindo, nós temos a insuficiência cardíaca, que ela é uma condição complexa em que o coração não consegue o quê? Bombear o sangue de maneira eficaz. E isso daí leva a uma série de sintomas que podem o quê? Comprometer a qualidade de vida, como por exemplo, a fadiga, a falta de ar, os inchaços nas extremidades e identificar essa condição cedo. Ela é fundamental para um manejo e tratamento adequado. Então, é muito importante relembrar, né, quais são os sinais clássicos e sintomas, e aí, identificando a patologia cedo, nós temos grande chance de realizar um bom manejo para um tratamento eficaz e de qualidade. No diagnóstico precoce das doenças cardíacas, é essencial para o tratamento efetivo vários métodos e técnicas utilizadas, incluindo exames clínicos, como eu falei para vocês, os testes laboratoriais, os exames de imagem, e cada um deles, eles vão desempenhar o quê? Um papel importante na avaliação da saúde do coração e na identificação de possíveis
problemas, certo? E o exame clínico, ele vai começar com a anamnese e o exame físico. Os médicos, eles vão avaliar sintomas, como também fazer um histórico familiar. E aí, esses exames eles são cruciais para determinar a necessidade de testes adicionais, a fim de que a gente possa, né, chegar o mais próximo possível de identificação dessas patologias evidenciadas, né? Então, quem pode estar solicitando esses exames pode ser tanto o clínico geral, como também propriamente um cardiologista, né? Ele vai fazer ali aquela consulta, vai fazer uma coleta de informações, vai fazer um exame físico, vai avaliar os sintomas que aquele paciente refere e vai também fazer uma coleta do seu histórico familiar. Os exames de imagem, como ultrassom, eletrocardiograma, eles são essenciais para quê? Para visualizar as estruturas de um coração e sua função. E esses testes, eles vão ajudar na identificação de anomalias, permitindo diagnósticos mais precisos. Com essas informações, os médicos ali, eles podem planejar um tratamento adequado, um tratamento propício, né, para cada usuário, conforme cada paciente, certo? E aí, os testes laboratoriais, como a análise de sangue, eles são fundamentais para a avaliação de marcadores de saúde cardíaca, níveis de colesterol, proteínas inflamatórias. Esses testes, eles vão ajudar o quê? A identificar riscos elevados para as doenças cardíacas e monitorar o quê? A eficácia do tratamento. A interpretação correta desses resultados é crucial para decisões médicas. Então, nós conseguimos, né, juntar, junto com a equipe multidisciplinar, informações, né, avaliação de marcadores de saúde. E aí, com base em tudo isso, o médico vai fazer uma boa interpretação, vai fazer um diagnóstico a fim de que evoluir para um bom tratamento. E o tratamento das doenças cardíacas pode variar de acordo com a gravidade da condição. As opções incluem medicamento, mudança no estilo de vida e intervenções cirúrgicas. A escolha do tratamento deve ser baseada em um diagnóstico preciso e nas necessidades individuais do paciente, né? Então, o tratamento a nível cardiológico, nós temos controle a nível de medicamento, como também mudança no estilo de vida do paciente e procedimentos cirúrgicos, seja ele mínimo ou até complexo, a fim de que prevenir mais complicação, certo? Os medicamentos mais utilizados para controlar, que vai ser utilizado a nível cardiológico, vai ser os medicamentos de controle de pressão arterial, o controle de colesterol e de batimentos cardíacos, para quem tem um ataque cardíaco ou tem paciente que tem até uma bradicardia, né? Anticoagulantes, eles vão ser prescritos a fim de prevenir coágulos e cada medicamento, ele tem um papel importante e específico no tratamento das doenças cardíacas. E intervenções cirúrgicas, como, por exemplo, o procedimento da angioplastia, que podem ser necessárias em casos graves, e cirurgias, por exemplo, da revascularização, que são realizadas a fim de melhorar o fluxo sanguíneo. A angioplastia, gente, ela é um procedimento que vai ser colocado principalmente seja qual for a veia ou artéria que está obstruída, vai ser colocada estentes, que são telinhas, que vai ser aclopada justamente aqui
Na artéria, como exemplo aqui que está nessa imagem, a artéria aorta, a gente consegue visualizar o quê? Esse stent, né? Uma telinha. Qual é a função dela, professora? A função dela é fazer com que essa artéria, ela não feche, ela continue sempre aberta, ela não tenha canal bloqueado. Para isso, a gente coloca ou uma telinha ou uma molinha a fim de promover a saúde desse indivíduo. Porque muitas das vezes já fez tratamento medicamentoso, já perdeu peso, mas ele ainda apresenta ali patologia, principalmente evidenciada, né, com o coração ali trabalhando, né, cansado, né, uma sobrecarga nele. Então, a angioplastia é um procedimento invasivo que ele vai ser realizado, né, colocando ou uma molinha ou o famoso stent dentro da artéria do paciente, a fim que eu não possa lesionar aquela artéria e promover uma eficácia de fluxo sanguíneo, para que não possa haver o fechamento dessa artéria ou por placa de ateroma, que é gordura, ou principalmente também por trombos, trombos sanguíneos, certo? Então, é um dos procedimentos mais precisos, que mais é utilizado a nível do Sistema Único de Saúde, como também um procedimento da revascularização do coração. E aí, mudança no estilo de vida, né? Ele também é uma medida muito preventiva, ela é eficaz contra doenças cardíacas, e isso inclui o quê? Manter uma alimentação balanceada, a prática de exercícios regularmente, evitar o tabagismo, a adoção desses hábitos não apenas previne doenças cardíacas, mas também melhora a saúde geral, né? Então, é muito importante compreender quando você está acima do peso, né? O que significa que você tem risco iminente de saúde, principalmente um paciente que ele tem uma grande gordura abdominal localizada aqui na região do tórax, ali já tem um grande indicativo, né? De principalmente aquele paciente evoluir para complexidade de doenças cardiovasculares, como exemplo, né? Infarto, AVC, insuficiência cardíaca, e aí elas são, o paciente também pode desenvolver pressão arterial, já é um indicativo que ali eu tenho um grande acúmulo de gordura na região ali do nosso tórax, onde está propriamente os nossos principais órgãos, como coração e pulmão. Então, lembrar de uma mudança no estilo de vida, ela é muito importante para que eu possa entender que eu tenho condição ali de promover um pouquinho assim de saúde na minha vida. A prevenção dessas doenças cardíacas, ela envolve uma combinação de estratégias, incluindo a conscientização sobre os fatores de risco, a promoção de hábitos saudáveis. A educação, ela vai ser uma ferramenta poderosa para ajudar o quê? A indivíduos a tomarem decisões informadas sobre sua saúde ali cardiovascular. Uma dieta rica em frutas, vegetais e grãos integrais é essencial. Reduzir o consumo de gorduras saturadas e açúcar para prevenir doenças. Alimentos ricos em ácidos graxos, ômega 3, favorecem a saúde do coração. E aí, a prática regular de atividades físicas vai ajudar a manter o coração saudável. Exercícios aeróbicos, como caminhada, natação, são altamente recomendados. O exercício, ele também ajuda no auxílio do controle de peso e a redução do estresse. Gente, é importante essa mensagem estar no coração, nosso coração, para disseminar a prevenção de saúde, né? Prevenção de doenças. Realizar os check-ups regulares, ele é fundamental. Fundamental para quê? Para uma monitorização da saúde cardiovascular. E aí, através desses exames, ele é possível o quê? Identificar precocemente fatores de risco e doenças do coração. E aí, o acompanhamento médico contínuo, ele ajuda os pacientes a gerenciar a sua saúde. E aí, concluímos o quê?
que a saúde do coração ela é de muita importância para o bem-estar geral. Aí eu relembro para vocês, nós temos a grande circulação, que ela corresponde o coração enviando um sangue oxigenado para todos os demais órgãos e sistemas do nosso corpo, como também a pequena circulação que corresponde do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. Então, se eu já apresento alguma patologia ou alteração evidenciada nesse sistema, eu já compreendo que eu já vou ter comprometimento nesse sistema e posso desenvolver comprometimento nos outros sistemas. E aí, identificar fatores de risco, ele vai me ajudar no processo de prevenção, como também identificar os fatores de risco naquele paciente, vai me ajudar a ter ali um caminho na qual eu possa lembrar, né, que aquele paciente ele é suscetível para ter essa doença, ter outra, até doença A, doença B, e eu conseguir ajudar aquele paciente a realmente ser diagnosticado, a fazer o tratamento e até mesmo prevenir para que não aconteça. E, queridos, o tratamento é eficaz, eles são disponíveis, mas a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Então, é muito importante lembrar isso constantemente. Nós temos os tratamentos, mas eles são medicamentosos que muitas das vezes custa alto, porque determinado paciente às vezes precisa de outro medicamento, justamente para atuar no sistema cardiovascular, como também, né, eu tenho a condição de quê? De que esse paciente, ele vai ter mais sequelas, comorbidades, vai ter mais dificuldades, né? Então, é muito importante o tratamento, como também a prevenção. E compreender que eu estou com a doença, é compreender que eu tenho que fazer um tratamento adequado para que eu possa sanar aquela patologia, como também compreender que a prevenção ela é de suma importância para que eu não venha desenvolver doenças. E aí a prevenção ela vem com os fatores que nós começamos a lembrar para vocês novamente, que são os fatores modificáveis. E aí eu já estou trabalhando a prevenção. E os fatores não modificáveis, eles vão ser uma linha de raciocínio para que a gente possa fazer uma triagem ali ter um diagnóstico conclusivo e ali destacar se realmente eu tenho aquela patologia ou não, e qual seria ali a finalidade, que no caso seria de tratamento, certo? Então é muito importante, né? Lembrar vocês que isso daqui é uma base, todo o conhecimento ele tem que ser adquirido por meio de aprofundamento do estudo, então sejam curiosos, né? Pesquisem quais são as cirurgias, como é as cirurgias cardíacas, como, por exemplo, a angioplastia, como, por exemplo, transplante do coração, como é que o meu coração fica em processo de arritmia, em fibrilação, como é que o meu coração ali reage, né? Quando eu estou em caso de obesidade. Então, não se detenha a apenas achar que conteúdo e conhecimento nós vamos adquirir durante todo o nosso curso técnico, não. A gente vai adquirir um pouco, mas também, como eu sempre relembro, leiam artigos, façam pesquisas, sejam curiosos. Tentem estudar, se aprofundar, né, naquilo que foi mencionado em sala de aula, a fim que a gente possa começar a somar cada vez mais conhecimento. Até porque se na sala de aula a gente aprendesse tudo, eu não teria uma condição de quê? Eu aprendi tudo, então eu não preciso estar em canto nenhum atrás de aprender mais nada. Não existiria minicurso, não existiria qualificação, não existiria capacitação. Tudo isso existe por quê? Porque estamos constantemente em aprendizados, né? E isso eu relembro bastante a vocês. Sejam curiosos. Hoje trabalhamos um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares, né? Associadas a problemas cardíacos, uma porcentagem que mais acomete a mortalidade hoje nos pacientes nossos, certo? Aguardo vocês na próxima aula. Desejo que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês, ao máximo, se dediquem cada vez mais ao aprendizado, certo? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês.